Se vira nos 30 mais, um podcast para quem tá tentando ser adulto sem perder a cabeça. Salve, salve, galera 30 mais, aqui Pedro Henrique, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse espaço onde a gente tenta viver, errar, rir e sobreviver a essa vida adulta. Aqui sendo um lugar para a gente poder respirar fundo e se lembrar que tá tudo bem, a gente não dá conta de tudo o tempo todo. Hoje, o dia que eu tô gravando esse episódio é um domingo, aqui em Salvador, tá um pouquinho mais friozinho do que o habitual, véspera de São João. Hoje de manhã eu estava numa aula de Muay Thai e eu me peguei observando uma cena que me deixou um tanto quanto pensativo. De um lado estava um menininho, devia ter os seus 4 anos, que é filho de uma das alunas. Ele estava brincando com seus bonequinhos que ela levou para deixar ele entretido enquanto a gente fazia o nosso treino. Do outro lado tava a gente, um monte de adulto socando aparador, pulando corda, levando bronca do treinador, que é bem duro, mas é ótimo, e se divertindo. Brincando também, só que do nosso jeito. E aí hoje eu fiquei pensando, me fez lembrar que talvez a gente nunca deva parar de brincar. Talvez a gente pode mudar os brinquedos, mas a verdade é que brincar ainda faz parte da nossa vida mesmo que adulto. Eu mesmo tenho várias fugas lúdicas no meu dia a dia ao longo da minha semana. Eu faço natação, Muay Thai, Pilates, yoga. Eu gosto de cozinhar para os meus amigos de fim de semana. Tenho os meus livros que eu adoro, que é meu momento que eu sempre leio antes de dormir, que eu desligo meu celular e leio para dar uma relaxada, treinar minha concentração, descobrir novos mundos, novas culturas e também gravar esse podcast aqui. Tudo isso para mim, de alguma forma, é um brinquedo que eu reinventei para mim. E o mais bonito é que às vezes esse lúdico, né, vem de fora. Hoje mesmo o menininho acabou olhando para mim e a mãe dele falou: "Olha, ele fez você". Ele pegou um dos bonequinhos dele que tinha era pintadinho com blusa azul e eu estava usando uma camiseta azul. Aí ele pegou e pintou, desenhou uma barba no bonequinho e falou que era eu. Achei o máximo, achei super fofinho. E aí eu me vi não como adulto, não como profissional, mas me vi como alguém que ainda pode ser um personagem dentro da imaginação de uma criança. E a gente acha que crescer é parar de brincar, mas talvez seja só aprender a brincar diferente. Eu lembro sempre inclusive hoje, pensando nisso tudo, eu lembrei de uma frase de uma professora minha, de quando eu estava no ensino médio. Isso foi em 2005, há 20 anos atrás, né? Meu Deus, tudo isso. Essa professora, ela se chama Valéria. Ela nem é, acho, mais professora hoje em dia, mas ela era ótima, eu adorava. Ela era professora de história e a gente estava na capela da igreja, numa escola religiosa, e eu lembro que era despedida do pessoal que estava no terceiro ano do colegial, né, do ensino médio. E aí ela falou uma frase que me marcou bastante. Ela disse assim: vocês são jovens, adolescentes, uma coisa que eu acho tão lindo do adolescente é esse sorriso fácil, esse riso fácil que vocês têm. Tudo vira motivo para piada, tudo vira motivo para dar risada, são bobo, essa bobice da adolescência. Mas quando vai chegando a vida adulta, ela disse, a gente vai perdendo isso, vai ficando sério, vai ficando exausto. Não percam isso, não percam essa leveza, esse brincar que a adolescência e a infância traz pra gente. Eu lembro perfeitamente dela dizendo isso. Me retomou essa memória hoje, pensando sobre esse assunto do brincar, do ser lúdico da vida adulta. Pode ser pedir uma pizza, fazer um drink, tudo isso pode ser uma brincadeira se for com seus amigos. Cozinhar pode ser seu laboratório. Treinar pode ser faz de conta. Eu contra o meu próprio medo. O lúdico, depois dos 30, é uma forma de resistência, é uma forma de não se prender só em boleto, produtividade, cobrança, rotina. É uma forma, inclusive, de se manter curioso, presente e, o principal, com brilho no olho. Você acha que você ainda mantém o seu brilho no olho? Eu acho uma das coisas que as pessoas sempre comentam comigo é que eu tenho muito brilho no olho. E uma vez, recentemente, um artista de rua fez um retrato meu e uma coisa que eu notei muito no desenho dele era que tinha um brilho bem forte no olho e eu, graças a Deus, eu tenho, mesmo aos trancos e barrancos, conseguido manter esse brilho no olho. Às vezes não é fácil. Bom, continuando. Para mim, gravar esse podcast, inclusive, é a minha maior brincadeira. É o meu mundo da lua particular, né? Vocês lembram daquele seriado que passava na TV Cultura? Que era no Mundo da Lua, se eu não me engano, que tinha o Lucas Silva Silva. Ele falava assim: alô, alô, planeta Terra chamando, planeta Terra chamando. Ele pegava um gravadorzinho, ia pro quarto dele e ficava imaginando várias coisas. Aí ele falava: essa é mais uma viagem do diário de bordo de Lucas Silva Silva.
falando diretamente do mundo da lua, onde tudo pode acontecer. E aí ele começava a viajar e imaginar várias coisas que ele muitas vezes eram coisas que ele tinha se chateado no seu dia a dia, como por exemplo, num episódio que eu me lembro, ele queria que o pai dele brincasse com ele, mas o pai dele estava ocupado, acho que estava fazendo algo, sei lá, estava trabalhando, e aí ele foi lá pro quarto dele, pegou o gravadorzinho e ficou imaginando o pai dele super brincando com ele. E pra mim fazer esse podcast é como se fosse esse mundo da lua, o meu momento de ficar refletindo, é muito bacana. É quando eu invento uma versão de mim mesmo, que observa o mundo, né, com mais leveza, que transforma até cenas simples em reflexão como essa mesmo de hoje, que brinca de pensar. Outro dia eu vi um post no Instagram que me chamou muito a atenção. Ele falava sobre o boom dos livros de colorir para os adultos. E não é só um passatempo, né, gente? É uma fuga, principalmente do digital, uma respiração, como se fosse uma forma da gente estar em presença nessa era do esgotamento. E aí ele colocava uns dados que me chamou muito a atenção. Segundo esse post, em 2024, o brasileiro ele passou em média 9 horas e 32 minutos por dia no celular, segundo a Electronics Hub. Já segundo o relatório digital de 2024, mostra que o tempo médio diário na internet ultrapassou 10 horas, gente, é muita coisa. A hiperconexão deixou de ser um privilégio para se tornar pressão, e esse excesso tem um preço. 42% dos brasileiros relatam sofrer de um estresse crônico, e a geração Z é a mais afetada. Então, o colapso emocional ele virou um sintoma coletivo e as pessoas estão buscando saídas longe das telas. E aí, nesse mesmo post, ele falava, era no Instagram Casa do Mundo, que só no Brasil, entre 2024 e março de 2025, uma livraria que chama Leitura vendeu cerca de 80, quase 80 mil exemplares desses livros de colorir, sabe? Principalmente de uma artista americana que chama Bob Goods. Vocês já devem ter escutado falar disso, né? Esses livros de colorida, Bob Goods. Tá super em alta e foi também nisso que eu me baseei para estar tendo essa conversa com vocês hoje. Também, segundo essa postagem, no TikTok, a hashtag Bob Goods já ultrapassou 142 mil publicações e o perfil dela já soma aí 1,6 milhões de seguidores. Aí, então, colorir virou aí um ritual de autocuidado compartilhado. Quem sabe aí você que está me ouvindo já até tem esse livrinho. Quase um retorno ao analógico, uma tentativa de pausar o feed, né, e voltar para a textura do papel, para o som do lápis. É brincar, mas também é cuidar, sem propósito, sem meta, só pelo prazer de existir por uns minutinhos. A gente também tem que ter um pouquinho de cuidado com a questão da metrificação do lúdico, né? Não transformar tudo em métrica. E aqui entra uma palavrinha importante que eu não sabia que existia, mas eu aprendi quando eu estava pesquisando um pouquinho para gravar hoje, que é a gamificação. Não sei se vocês já ouviram falar, que é quando a gente transforma uma atividade comum em jogo. A gente usa termos de jogo para atividades que não envolvem jogos, seja no trabalho ou em qualquer outra coisa, como uma forma de tentar estimular. Então a gente usa termos medalha, ranking, cria uma competição, tipo quando o aplicativo do relógio te dá uma medalha por caminhar, ou quando o Duolingo mostra que você está na Liga Diamante do inglês, no meu caso do italiano. A ideia é motivar, mas o problema começa quando essa lógica invade o que era para ser leve. Vou dar um exemplo. Você compra um livro desses de colorir para tentar relaxar, mas aí o livro coloca assim: desafio dos 30 dias. Você tem que pintar um desenho por dia. Aí você começa a se cobrar porque não conseguiu colorir ontem. Aí piora, você coloriu, mas não postou, então parece que não valeu. Aí a brincadeira começa a virar meta, né? O relaxamento virou tarefa, né? E as pessoas que correm, né? Tem aquela questão do tempo de corrida que tem que diminuir, o recorde pessoal, RP. Então, tomar cuidado, né? Com essa questão da metrificação, da gamificação do nosso lúdico. Até, por exemplo, essa semana foi muito corrida para mim e eu uso o Duolingo também para estudar italiano, além de um curso que eu comprei. E geralmente eu tava conseguindo fazer pelo menos um pouquinho todo dia. E já faz uns 3 dias que eu não entro no Duolingo, eu só tô vendo notificação dele. Inclusive, ele acabou de me dar uma notificação aqui, dá uma sensação de fracasso. Então, acho que esse é o lado ruim se a gente ficar gamificando tudo. Perde a leveza do lúdico. Então, eu tô estudando italiano para relaxar, para programar para minha próxima viagem, mas aí numa semana corrida, eu vejo o Duolingo lá dando um tapa na minha cara e dizendo que eu sou incompetente. Então, tomar cuidado com isso também. Então, quando a gente começa a medir o lúdico, perde o sentido, deixa de ser uma pausa e vira mais uma obrigação no meio de tanto que a gente já tem, né? Eu não sou contra a gamificação, não, mas eu acho que o brincar, ele precisa ter espaço onde ninguém pontua, ninguém ranqueia, ninguém monetiza. O lúdico é a parte da vida que não precisa render, gente. Então, eu faço Muay Thai, uma das coisas que eu faço, e eu sou assim, eu não nasci com talento, gente, pro Muay Thai. Mas eu não vou desistir, eu sei que eu não dá pra gente ser bom em tudo que a gente faz. Eu vou lá, eu tento, eu aprendo muita coisa lá, depois eu até vou querer falar sobre isso, mas eu não sou a pessoa que nasceu com esse talento todo, não. Em algum momento isso vai melhorar, porque o esforço
e a prática ela trazem, né, a melhoria. Mas eu não fico me cobrando por performance lá, não. É o meu momento de tranquilidade, de lúdico também. É o meu momento de descansar sem me explicar, meu ritual, não meu relatório. Então, muito cuidado com isso. E eu queria falar um pouquinho também agora, entrar naquele momentozinho que a gente gosta, que é o se vira nos 30 do dia. E esse se vira nos 30 ia ser outra coisa, mas eu tive que mudar de última hora, porque eu tava ligando agora o meu microfone para gravar esse episódio, e aí o meu marido deu um pulo da cama desesperado. E porque a reserva que a gente tinha no hotel, daqui a uma semana e meia que a gente vai viajar para Lençóis Maranhenses, cancelou. E ele, por sorte, viu isso agora, senão a gente quase que a gente ia chegar lá em Lençóis Maranhenses sem reserva de hotel e ia ter que dormir na praça. E ele levou um susto, entrou em desespero, mas graças a Deus ele conseguiu reverter e tá tudo certo. Mas eu não tinha como não contar isso como o desespero do Se Vira nos 30 dessa semana. Na verdade, foi até mais dele do que meu. Muito bem, pessoal. A gente não precisa largar os nossos brinquedos, a gente só precisa permitir que eles mudem de forma e não de função. Porque no fundo, brincar é só um jeito da gente lembrar que ainda tem vida dentro da gente, desde que isso não vire mais um gráfico no final do mês. E você? Você tem brincado também? Qual é o seu lúdico? Se você acha que esse episódio fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, siga a gente no Spotify, no Instagram, no TikTok e mande uma mensagem para a gente. Conte aí nos comentários qual tem sido o seu lúdico. Tem sido o livrinho de desenhar? Um esporte, a corrida também está muito na moda, o pessoal da nossa cidade? Conte aí para mim. Vamos trocar umas figurinhas. Obrigado por permanecer até o final e um grande abraço.